Boa noite, Brasil. Mais uma quarta-feira com Liderança News. Sejam todos muito bem-vindos. É o segundo, né, Roberto? Segundo programa do ano. Liderança News Sim. começando a todo vapor em 2022. Sejam todos bem-vindos. Roberto Assis, hoje aqui em Rio Claro está relativamente frio para um verão. Como é que está a cidade de Ribeirão Preto? Conta aí para o pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal que está entrando aí, né, para assistir o nosso programa hoje. Ribeirão agora está um clima aí gostoso, né? Tá mais fresco, não tá aquele calorão de sempre, mas durante o dia o calor ainda permanece, né? A gente está com aquelas pancadas de chuva durante o dia, de repente uma chuva forte à noite, mas está mais fresco o clima aqui também, tá gostoso, vamos dizer assim, né, Wagner? Eu estou parecendo o homem do tempo, né, Roberto? Que eu sempre começo o programa Liderança News perguntando como é que está o tempo em Ribeirão. Mas eu queria aproveitar, Roberta, e pedir para o pessoal que está aqui conosco colocar no chat, né? O Marcelo Castro, lá do Rio Grande do Sul, de Gravataí. O David entrou agora, lá de Manaus. O professor Eduardo Ramos está aqui. O Edson Neri foi o primeiro a chegar no nosso chat. A Selma. Eu queria que vocês colocassem também como é que está o tempo na sua cidade, como é que está o clima aí. Vamos aproveitar essa onda, né, Roberto? Saber como é que está a previsão do tempo em todo o Brasil através do nosso chat. É isso aí. Roberto Assis, hoje o tema é cultura organizacional. É um tema muito importante, eu acredito. Você, especialmente sendo a mulher do RH, né, a menina dos recursos humanos, eu acho que tem muito a compartilhar essa noite. É um tema muito importante e que, na minha visão, ele reflete diretamente na ponta. Né? É mais um tema, é mais um assunto que eu costumo dizer que, às vezes, não chega na ponta do pessoal que está na base, atuando com a mão na massa. É mais um tema que eu ouso dizer que às vezes não chega, Roberto Assis. Eu não sei qual é a sua impressão, mas essa é a impressão que eu tenho. Você pensa da mesma maneira? É um tema interessantíssimo, vamos dizer, essencial para que as coisas funcionem bem dentro de uma empresa, né? E que seria importantíssimo chegar na ponta, mas muitas vezes não chega, ou chega em partes, ou chega distorcido, né? Então acaba prejudicando o resultado final. Eu vejo assim que com muitas pessoas que nós falamos aí da ponta, eles não sabem o que é, né? Cultura organizacional, o que a empresa prega na questão da parte da cultura, né? Então, e por ser um tema tão importante e algo crucial para os resultados de uma empresa, ele deveria ser um dos assuntos aí até discutidos, né? Na integração do novo funcionário. Né? Quando você está integrando esse profissional, você falar a empresa que ele trabalha, a cultura, os valores, falar tudo sobre a empresa. Isso muitas vezes não acontece, né? Infelizmente, a pressa que daquele profissional assume as atividades, algo tão importante deixado de lado, né, Wagner? Então, por isso que hoje nós vamos explicar aí com detalhes, né, sobre cultura organizacional. Vamos falar, claro, né? Você falou a mulher do RH, né? Vamos falar com certeza aí o papel do RH e a importância dos recursos humanos dentro de uma empresa aí de segurança, né? E o papel do RH para essa divulgação aí da cultura organizacional. E eu quero também, Wagner, falar boa noite aqui para o pessoal que está entrando, né? Ó, nós temos aqui, né? Wesley, Marcelo Castro, Márcio Barbosa, Nider Ramos, Eduardo Ramos, Deide Henrique, Deide Vasconcelos, ó, o pessoal aqui do Brasil inteiro, viu? Ó, Indaiatuba, nós temos o Marcos de Campinas, nós temos olha só, o Deide de Manaus, né? Então, sejam todos bem-vindos. Não esqueçam de curtir o nosso canal, até para que vocês recebam toda semana os próximos programas, tá? Então, dá um tempinho aí rapidinho, vai lá, clica aí no curtir, para que vocês saibam de todas as novidades que nós temos, né, Wagner?
Exatamente. Roberto, o pessoal está falando aqui da previsão do tempo. Ó, São Paulo, Guarulhos, está chuvoso. Deixa eu ver aqui, ó. O Marcelo Castro lá falou que em Gravataí está calor. Olha o Olha sul. só. No sul está calor, né? E aqui no sudeste tá um tempinho meio frio. Em Ao Indaiatuba, contrário, né? Tá ao contrário. O professor Eduardo Ramos disse que em Indaiatuba está chuvoso, mas que agora deu uma pausinha, né? Em Manaus está nublado, 26 graus. Olha a previsão do tempo ao vivo no Liderança News, hein, gente? Muito obrigado, aí. gente, por vocês sempre participarem conosco, né, em todos os momentos do programa Liderança News. Roberta, eu trouxe aqui um livro, eu queria mostrar para o pessoal, até para ficar uma recomendação, né, de leitura. Ele está com uma caneta no meio, um papelzinho aqui, mas é umas marcações que eu fiz. Eu queria mostrar esse livro aqui hoje, ó, e deixar como recomendação de leitura para vocês, gestores de segurança, líderes, que querem se aprofundar sobre o tema. Esse é o Novo Código da Cultura, do Sandro Magaldi e do José Salib Neto. Eu, particularmente, sou fã desses caras aqui. Eu tenho, acho que 4 ou 5 livros deles aqui, né, todos na linha de gestão, falando um pouco sobre os aspectos de gestão nas organizações. É uma leitura fundamental. Algumas das ideias que eu vou abordar aqui hoje, eu estou extraindo desse conteúdo aqui. Então, fica uma dica de leitura poderosa para você que quer se aprofundar sobre o tema cultura organizacional, porque na prática, né, Roberta, faz muita diferença. Faz muita. E aí tem uma sugestão no final do vídeo aqui, né, da transmissão do Liderança News. A gente vai deixar algumas ideias para vocês. Eu quero também deixar uma, né, no final, relativa ao livro. Você tem alguma recomendação, Roberta? Alguma que você trouxe? Na verdade, eu vou dar algumas dicas aí, né, da prática do RH, né, no dia a dia, né, como que tem funcionado toda a parte de cultura organizacional, que ferramentas nós utilizamos, né, então eu vou falar mais da prática mesmo aí, né, para que eles entendam como que realmente funciona a cultura organizacional, como identificar isso, mesmo se não for passado direto pelos gestores, como identificar a cultura da empresa no qual vocês trabalham, né? Isso é essencial aí para que tenha aí o cruzamento, inclusive, de valores, né? Falando de valores aí, porque todo mundo tem os seus valores, né? As pessoas têm seus valores individuais e a empresa tem seus valores também. Então, a gente tem que interagir aí, haver uma união aí de valores, e eu vou explicar também sobre isso. Roberto, e falando de livro, eu queria agradecer ao nosso querido Éder Santos, que chegou o seu livro aqui para mim, viu, Éder? Chegou o livro Segurança Privada do Brasil, tem que estar no sangue. Recomendo a todos os amigos também que adquiram o livro. Fala com o Éder, chama ele lá no chat do Instagram. Fala, Éder, eu quero receber o seu livro, eu quero o seu livro, eu quero o seu livro, Éder, eu quero ver o seu livro. E com certeza ele vai enviar para vocês aí, vai chegar bonitinho pelo correio. Já chegou, recomendo fortemente a leitura desse livro. Eu já li esse livro, muito bom. Esse é um livro que todos os profissionais de segurança deveriam ler. E digo mais, as academias de formação de vigilante deveriam estar com esse livro lá disponível para todos os alunos em formação de vigilante, em reciclagem, em extensão. Né? Já li, muito obrigado, já chegou aqui, já li. E agora vai começar a leitura desse aqui, que é do Éder Santos também, Segurança Privada Origens. Muito obrigado, viu, Éder? Complementando, né, eu queria indicar, sim, algo que eu leio muito e sai as notícias atuais aí, que são importantes para as lideranças, são 2 revistas que geralmente aí eu assino, tá? Eu tenho a revista Você, S.A., que ela é uma revista focada para administração, então sai muito sobre cultura organizacional, e tem a Você RH, que aí ela é focada na parte de RH. Mas por que é importante para os profissionais de liderança? Porque ela fala do impacto da liderança e a união do RH com gestores, com gestão de pessoas, com culturas, com desenvolvimento, com gestão. Então, a Você RH, ela é interessantíssima porque sai as ferramentas que as empresas estão usando atualmente, que está aí ocasionando mais sucesso, tanto com sucesso financeiro, quanto sucesso com a gestão das pessoas.
Muito bom, muito bem lembrado, viu, Roberto? E logo, logo vai ter live com o Éder Santos falando sobre o livro. Daqui a pouquinho, logo mais, nos próximos dias, vocês vão saber. Gente, vamos lá? Compartilhe então o vídeo, manda nos seus grupos do WhatsApp aí da escola, da faculdade, da igreja, da empresa, da liderança, compartilha com todo mundo, deixa o like, não esquece, e se inscreva no canal para que a gente possa cada dia mais ter mais pessoas conectadas conosco aqui, compartilhando ideias, tá bom? Roberta Assis, vamos falar um pouquinho, vamos começar, né, dizendo o que é cultura organizacional, né? O que significa isso, né? A gente sabe que tem muitas definições, né, para cultura organizacional, mas qual que é a sua ideia de cultura organizacional, Roberta? Então, falando um pouco sobre cultura organizacional, o que a gente tem que entender, né? Primeiro, quando a gente fala em cultura, né? Então, você pode pensar, deixa eu pensar cultura para mim. O que seria para mim, pessoa física, né? Cultura. Quando a gente fala em cultura, a gente fala em missão, em valores. Então, da mesma forma que eu, como pessoa física, tenho os meus valores, tenho as coisas que eu aceito, as coisas que eu não aceito, que são erradas, a empresa, ela também tem a sua cultura organizacional, né? Então, ela também tem a sua missão, os seus valores, né? O que ela quer seguir e o que ela quer que os seus funcionários sigam, né? Então, o que a gente pode pensar nesse sentido é o quê? Que a cultura da empresa, ela vai influenciar nos profissionais que trabalham lá, né? Então, e outra coisa, gente, não adianta a empresa ter lá a missão, os valores, tem tudo escrito, né? Só que não segue nada daquilo, aquilo só está no papel, porque na realidade nada daquilo é seguido, tá? Então, assim, para vocês entenderem um pouco de cultura organizacional, eu trouxe até alguns exemplos, Wagner, que eu vou falando aos poucos aqui durante o programa, de algumas grandes empresas, tá? Por isso que eu falo das revistas Você RH, porque ela traz as notícias atuais das empresas, algumas culturas organizacionais de algumas grandes empresas. Então, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, vamos pensar numa grande empresa como a Coca-Cola, né? A Coca-Cola, ela tem uma cultura organizacional muito bem definida, tá? Porque ela quer passar um ambiente de trabalho saudável e ela quer passar para os clientes o quê? Os valores da família. Então, vocês podem verificar em comerciais da Coca-Cola como eles sempre passam aí encontros familiares, né? A época de Natal passa aí os encontros das pessoas também aí ao redor de uma árvore de Natal, a união. Por quê? Porque uma das peças aí principais para a Coca-Cola é o quê? É a tradição familiar, é a união, é a comunicação, tá? E aí eles pegam isso tanto para os clientes quanto internamente na empresa, que se tem um ambiente agradável para se trabalhar, tá? Então, vocês estão vendo que ela prega isso dentro da empresa e ela pega isso para os clientes externos, né? Não seria legal se ela pregasse isso para os clientes externos e que as equipes internas não tivessem nenhuma harmonia, que eles não se importassem com valores familiares, tá? Então, a Coca-Cola é um dos exemplos que eu quero trazer para vocês, tá? Que ela é totalmente ligada à parte familiar, mas ela também é ligada à inovação e organização. São dois valores para ela que é crucial. Então, ela está sempre inovando e sempre investindo em organização. Então, esses são alguns valores que a Coca-Cola tem. Para vocês já irem identificando a cultura organizacional. Será que nas empresas que vocês trabalham, vocês estão conseguindo verificar essa cultura que tem lá, que é exercida lá dentro? E muitas vezes, quando a gente fala em cultura, né, Wagner, a gente fala, eu trabalho numa empresa familiar que tem uma cultura familiar, tem muita coisa que está engessada, tem muita coisa que eles não inovam, eles fazem a mesma coisa do mesmo jeito faz 15 anos.
Então, vamos deixar bem claro que a cultura de uma empresa, ela precisa e deve, assim, estar sendo sempre atualizada de acordo com as mudanças no mercado de trabalho. Então, ela não pode ser engessada. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando a gente falava aí, por exemplo, em cursos online, não, imagina, não tem como. Só que aí nós vimos o boom que deu de cursos online, de palestras online. Se a empresa não acompanha, ela fica para trás, tá? Então, isso é uma mudança de cultura. Então, isso é uma cultura organizacional. E aí eu tenho até algumas perguntinhas, viu, Wagner, para fazer aqui para o pessoal começar a pensar na cultura organizacional que eles têm dentro da empresa, eles começarem a identificar, viu? Deixa eu só fazer uma complementação, Roberto. Até quero cumprimentar aqui a Mônica, chegou aqui no chat, lá de Camocim, Pernambuco. Chegou também Gilberto Nascimento, está aqui em Rio Baro. O Gilberto está bem pertinho aqui de mim, na minha cidade. A Aline Ferreira também entrou aqui no chat. Boa noite, viu, Aline? De Rio Claro também. O Mitsu, lá de Suzano, está aqui conosco. Márcio Barbosa, lá de Belém do Pará, também chegou. Elias Norberto, do Rio Grande do Norte. Brasil inteiro aqui representado, viu, Roberto? Roberto, mas só complementando, eu vou dar um exemplo até para falar de geografia brasileira, né? Quando você fala de cultura, um bom exemplo para o pessoal começar a raciocinar e desenhar, né, enxergar como desenha a cultura na cabeça, por exemplo, o jeito que lá no Sul, nossos amigos gaúchos aqui, que estão aqui no chat, o Marcelo, eu vi que tem um outro amigo também lá do Sul, não me lembro o nome dele aqui também, agora há pouco eu vi o nome dele aqui, acho que é Neider, se eu não me engano. Um bom jeito de exemplificar também é o jeito que os gaúchos fazem churrasco, por exemplo, né? Então, aqui no estado de São Paulo, em outras regiões do Brasil, a gente tem um jeito de fazer o churrasco. Lá no Sul, eles têm aquela maneira de fazer, eu nem sei como falar, como explicar, né? Mas eles fazem aqueles fogo no chão, né? Abre aqueles buracos no chão, coloca fogo. Então, isso, o que é isso aí? É o jeito deles fazerem o churrasco. Isso traz qual é, né? Isso é um reflexo de qual é a cultura, né? A cultura lá é que o churrasco precisa ser feito assim. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem um outro jeito de fazer churrasco, né? Que é corta a carne assim em pedacinhos menores. E lá o americano, por exemplo, né? Ele tem um outro jeito, uma outra leitura de como se fazer o churrasco, por exemplo. Então, esse é um bom exemplo de como você começa a ilustrar na sua cabeça o que é cultura organizacional e ainda, né, em outras palavras, a cultura organizacional ela é formada por crenças, né, por aquilo que aqui eu vou colocar genericamente, em geral, tá? Independente de quem é o responsável pela cultura organizacional, é o modo de pensar da pessoa, daquela pessoa, é a visão de mundo que ela tem, são as crenças, aquilo que ela acredita que tem valor ou que não tem valor, o que precisa ser feito e o que não precisa ser feito. Partindo disso, a gente teremos automaticamente normas de conduta, né, modos com que a gente vai fazer um churrasco, por exemplo, né, que é a partir do que a pessoa acredita, de como a carne deve ser servida, de como ela deve ser consumida, por exemplo, ainda você falou da Coca-Cola, estou falando do churrasco, né? É uma boa junção até. E como resultado disso, Roberta, a cultura organizacional, ela vai ser transformada de alguma maneira no modo como as pessoas praticam as atividades diárias. Então, o modo com que aquelas pessoas vão trabalhar, o modo com que elas vão se relacionar, é o reflexo, é o resultado da cultura dela, no primeiro momento, ou, se a gente falar já no aspecto profissional, é a maneira com que ela vai refletir externamente a cultura organizacional. E sabe onde a gente descobre, Roberta, a cultura verdadeira de uma empresa? Você sabe onde a gente descobre normalmente, Roberta Assis? Vamos lá. Dá um palpite aí, Roberta Assis, onde a gente descobre qual é a cultura daquela pessoa, daquela empresa, normalmente. Quem tem que dar esse exemplo, hein? Tem ideia? Tem que dar esse exemplo? Vou deixar você responder aí. Eu diria que, sabe lá na hora que
Para quem fuma, eu não fumo, por exemplo, mas tem gente que fuma, né? Então, sabe aquela hora que você sai para fumar um cigarrinho? Eu já fumei, na verdade, eu fui fumando. Mas sabe aquela hora que você sai para para fumar um cigarrinho, aí você encontra com um colega lá no meio do caminho, vai fumar um cigarrinho junto, ou para quem gosta de um cafezinho como eu, né? Você vai lá no cantinho do café, né? Começa a conversar, começa a falar das questões da empresa, ou as suas próprias questões. Ali é transmitida, é revelada a verdadeira cultura, nesse caso, como nós estamos falando aqui de empresas, a verdadeira cultura organizacional normalmente é revelada nesses momentos. É exatamente o que eu comentei, né, Wagner? Porque assim, a empresa, às vezes, ela tem escrito, né, lá, missão, visão e valores. Então, até, né, resumindo, às vezes a empresa, ela tem o quê? Ela tem a missão, tá? Que é um detalhamento da razão de ser daquela empresa, né, o porquê aquela empresa, né, ela existe, como ela quer ser reconhecida pelos clientes, isso é a missão da empresa, tá? Aí a empresa tem a visão. O que é a visão? Tá? É o caminho que ela quer percorrer, é uma proposta que ela quer ter aí a longo prazo, né? E como ela quer ser vista por todos. E os valores são aí, né? Os valores que a empresa quer pregar, seja de excelência de atendimento, né? Valores aí de vamos supor, excelência de segurança. Então, a empresa, às vezes, tem tudo isso escrito. Missão, visão e valores. Só que, como você falou, né, Wagner? Às vezes a gente tem isso escrito, mas na prática não é o que está acontecendo. Então, na hora do cafezinho, aí que a gente começa a descobrir se realmente o que está escrito, como ela quer ser vista, o objetivo e o propósito dela, se é realmente em cima disso que ela está trabalhando, ou se isso é só algo que está lá no papel. Então, por exemplo, eu estou aqui, vamos supor, será que a cultura da empresa aqui, o pessoal que está assistindo, será que é uma cultura missionária, ela tem uma missão, ela quer ser reconhecida por isso, ou é a mercenária, só pensa em dinheiro, não importa como, né? Será que ela tem uma cultura estruturada e flexível ou autoritária, rígida, que por mais que o mundo esteja mudando, por mais que o mercado de trabalho esteja mudando, ela não muda, ela não se adapta. Então, eu acho que tem muita gente aqui que está nos ouvindo que já está aí identificando. Opa, peraí, onde eu trabalho, eu acho que está mais para esse lado aí que a Roberta está falando, autoritário. Ah, não, é flexível, não é, né? Então, assim, a cultura real é a na prática, no dia a dia, tá? Então, é isso que a gente tem que verificar, o que está acontecendo realmente dentro da empresa. E o que é essencial, né, Wagner? Será que eu, como profissional que trabalho nessa empresa, primeira coisa ao ser contratada, em que eu sei que isso é crucial e o RH fica analisando, porque eu faço pesquisa de clima organizacional. Então, a gente sempre vai analisar vários fatores. Será que os valores meus, né, como profissional, estão de acordo com a empresa? Será que os valores da empresa estão de acordo com os meus valores individuais? Porque se ambos não estiverem aí, né, de acordo, como eu consigo trabalhar numa empresa? Que às vezes ela vai contra os meus valores ou eu vou contra os valores que a empresa quer pregar, né? E aí começa a ter o quê? Choque de cultura. A minha cultura como pessoa física e a cultura da empresa como pessoa jurídica, né? E vale lembrar, Roberta, você tocou num ponto fundamental, e esse programa, o programa Liderança News, ele existe para a gente poder debater, discutir algumas ideias. Nós temos líderes de várias patentes aqui, líderes que estão no início de carreira, líderes que já estão mais avançados dentro da estrutura da hierarquia da empresa. Nós temos diretores, gerentes, nós temos várias etapas, né, estruturais de liderança dentro do programa Liderança News. E também é preciso que a gente faça as críticas, né? A gente precisa criticar o processo, porque se a gente não criticar, a gente nunca melhora. Você tocou num ponto fundamental, que às vezes a empresa tem a cultura escrita, né? Cara, sim. Eu tô para ver, eu queria que os amigos até colocassem no chat aqui, né, para nos ajudar, eu tô para ver as empresas que têm a sua cultura escrita, né?
Então, quando a gente fala que muitas vezes as informações, que a gente falou no programa passado até, que as informações muitas vezes não chegam na ponta da linha, que o diploma dos grandes administradores, das pessoas que estão conduzindo, do CEO, os diplomas que ele tem não chegam na ponta da linha, no meu ponto de vista, é a mais... Para o meu modo de enxergar o mundo, vou colocar assim, tá? Para o meu modo de enxergar o mundo, para mim é muito verdade isso, muito realidade, e o pessoal aqui no chat pode dizer se é assim também, onde eles estão, ou não. Mas muitas empresas não têm nem escrito, Roberta, qual é a sua cultura, qual é o seu propósito, que é a missão, visão e valores, ou o propósito. Não tem escrito. Não tem manual de procedimentos, como é que o profissional deve agir em determinadas situações, né? Então, eu falo que, mas Wagner, mas o manual vai dar jeito? Eu escutava muito isso na academia de formação. Eu falo, olha, se vai dar jeito ou não, eu não sei. Mas se tiver combinado, se tiver escrito, se tiver sido estudado aquilo, tem chance de dar errado? Imagina se não tiver nada, né? Então, é mais ou menos assim que eu retrato, né, essa questão também. Então, puxa, esse tema é tão importante, porque o fato de não ter a cultura da empresa escrita também é uma cultura, né, Roberta? Também Sim, é uma cultura. Também é uma cultura, né, Wagner, de achar que isso não é importante, que isso não é necessário. Então, alguns dos colegas aqui podem dizer o seguinte, falar assim, minha empresa não tem cultura. Não, eu acho que é impossível a gente dizer que nenhuma empresa tem cultura, que a empresa não tem cultura. O que a gente poderia dizer, talvez, é que a cultura dela é essa, de não ter as coisas documentadas, não ter escrita. Às vezes, a Roberta falou, a empresa está olhando só os números, né? Ela quer ganhar espaço no mercado, mas vai ganhar de qualquer jeito, muito provavelmente. Não está muito preocupado com como isso vai acontecer. Até porque a cultura, né, Roberta, para que serve? Fala assim, mas para que serve esse negócio de cultura? A cultura, da maneira que nós estamos apresentando aqui para vocês, ela serve para dar a direção. Então, como é que essa empresa vai caminhar? Né? Para onde ela vai caminhar? Qual é a direção que esse grupo, essa coletividade profissional vai seguir? A cultura serve para isso, para definir qual é o caminho, né? Qual é a estrada, para que lado, para onde estamos indo, né? Com toda essa coletividade, juntamente com os clientes que ela tem. É isso, Roberto? É isso aí. O que acontece, né? Como que a empresa ela quer chegar em determinado local se ela não sabe nem como, nem aonde ela vai chegar, né? Então, assim, eu li aqui até um comentário da Lu, né? Da Lucy Cleide, ela falou, só me dei bem na empresa que eu trabalho porque deu match em nossa cultura e valores. Sim, né? Porque senão o próprio profissional, ele fica perdido, ele fica ansioso, ele não sabe para onde vai, ele não sabe como chegar aí em outros, né? Como ter perspectiva de desenvolvimento, de crescimento dentro de uma empresa, tá? Então, quando a gente fala, né? Tem várias empresas que não têm missão, visão, valores nem escrito. E realmente isso é muito a realidade, tá? Eu tenho sido chamada muito aí, né, como eu sou consultora nessa parte de RH, exatamente por quê, Wagner? Quando a empresa está pequena, é como se eles não sentissem essa necessidade, tá? Quando ela começa a crescer, a atender clientes maiores, ela começa a ver o quê? Opa, meu cliente, ele está exigindo de mim um profissionalismo, profissionalizar mais a minha empresa, né? Ele está pedindo para mim algumas ferramentas que eu não tenho. Aí, o que eles correm atrás? Eu preciso desenvolver a cultura organizacional e os processos, procedimentos de todas as atividades. Infelizmente, a maioria das vezes, né, Wagner, é na dor. É na hora que a empresa, às vezes, perdeu um cliente. Por quê? Porque o próprio cliente percebeu, falou, mas espera aí, você não está estruturado, você não tem procedimento escrito, você não tem missão, visão e valores, eu não consigo acreditar no profissionalismo da sua empresa. E aí ele coloca na cabeça, isso é importante, mas é só nessa hora, tá? E aí que vem a implantação aí de uma cultura organizacional profissional.
porque ela existe, mesmo que não tenha nada escrito, é o que você falou, a falta de cultura é uma cultura. É uma cultura do que a gente brinca, né, no Brasil, do vamos empurrando com a barriga do jeito que dá. Mas chega uma hora que não dá mais, né? E aí corre atrás do RH. Exatamente, né? Então, Roberta. E é triste até esse momento, porque ele retrata que a pessoa só quer atender, né, aquela particularidade, mas não está preocupada se isso vai ser disseminado dentro da corporação, se isso vai realmente orientar a conduta, aquilo que ela está escrevendo, ou se propondo a escrever, se vai orientar a conduta das pessoas, porque em geral é isso, né, o que nós falamos antes. Ela vai delimitar, por exemplo, como as pessoas, o grau de lealdade das pessoas dentro da companhia é ditado pela cultura. Isso é ditado pela cultura. A maneira com que é tratado todo o ecossistema, todas as pessoas que estão relacionadas ao serviço, sejam clientes, fornecedores, compradores, enfim, né, os clientes, por exemplo, todo esse ecossistema que está ligado à empresa, ele sofre, né, sofre, o que eu quero dizer, é impactado pela cultura organizacional daquela empresa. Então, por exemplo, tem empresas que não pagam os fornecedores no dia correto, e é cultural, não importa qual seja o fornecedor, ela atrasa pagamento, ela não avisa, ela não dá recado, ela não comunica. Então, tudo isso são os artefatos, né, que nós poderíamos dizer também que são os acessórios. É aquela coisa, sabe quando você está mais gordinho, que nem eu estou mais gordinho agora, que você põe aquela roupa assim, e ela começa a marcar os pneuzinhos, né? Então, eu diria que os artefatos da cultura é aquilo que aparece. Então, é igual a ponta do iceberg, né? Aqui no livro que eu mostrei para vocês no começo, tem um retrato disso, exatamente, que os artefatos da cultura, ou seja, aquilo que as pessoas sentem, aquilo que elas percebem, aquilo que, na prática, que elas estão vivendo, são os artefatos da cultura, que é a ponta do iceberg, é só aquele pedacinho que a pessoa vê do iceberg, mas não vê toda a estrutura organizacional que deveria ou está atrelada a esses artefatos, que é aquilo que o pessoal percebe da cultura, ou é aquilo que se pratica da cultura, né, Roberto? E aí, ele quer passar na auditoria, porque o grande cliente, ele audita, ele vai auditar, e ele quer esses manuais, ele quer esses controles, ele quer essas normativas escritas, e aí ele vai lá para atender uma normativa, mas não exatamente, a gente não pode falar que são todos assim, mas a gente conhece o segmento que nós estamos inseridos, e boa parte das empresas acabam atendendo somente esses pré-requisitos, e mesmo que se diga que tem ali uma cultura, que seja trabalhado isso nos escritórios, eu vejo muito pouco isso chegando na ponta da linha, que é onde faz toda a diferença. Olha, e faz muito, né, Wagner? Eu falo que, como profissional de RH, né, e o pessoal que está aqui nos assistindo pode confirmar aqui no chat, a maioria das empresas aí, né, claro, muitas empresas na parte de portaria, de vigilância, de limpeza, mas em geral, tá? Às vezes pensa, né? Não é defendendo a minha área, mas é a realidade. Para que RH? Né? Recursos humanos para quê? Não, só dá gasto. Então, a maioria das empresas tem o quê? Tem o famoso DP, Departamento Pessoal, tá? Que é importantíssimo, sem dúvida, porque eu sou uma profissional de departamento pessoal também, mas que pensa na parte de pagamento, folha de pagamento, né? Cálculos dos olerites. Então, a maioria das empresas de segurança tem o DP, mas o RH, que é ele que vai desenvolver toda essa parte de cultura organizacional, que vai sentar com cada gestor e vai informar as ferramentas para se definir um procedimento, para ter normas, para ter manuais. Isso vem da parte de RH, desenvolvimento, gestão, treinamento, conscientização de todos. E a maioria das empresas não tem RH, tem o DP. Roberto. E muitas vezes, aquele profissional que chega nas diretorias e fala, não, a gente precisa ter um RH, esse profissional ainda ouve críticas. Para que RH? Minha empresa não precisa disso.
Foi bom você tocar nesse assunto, até queria pedir para você repetir, porque a maioria dos colegas aqui, talvez não aqui exatamente, das milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas que vão assistir o Liderança News depois, elas não sabem dessa diferença de RH Sim. e DP. Na verdade, nem sabe, algumas pessoas talvez nem sabem se na sua empresa existe um RH ou se é um departamento pessoal. Algumas pessoas chamam tudo de departamento pessoal, outras pessoas chamam tudo de RH, e nem Verdade. sabem qual que é a diferença. Você poderia explicar novamente, por favor? Sim, então vamos lá. Depende do porte da empresa, tá? Então, vamos dizer assim, departamento pessoal é o departamento que cuida da parte de pagamentos. Folha de pagamento, holerite, admissões, rescisões. Esse é o departamento pessoal, tá? Recursos humanos, RH, ele já cuida de treinamentos, desenvolvimento, gestão de pessoas, recrutamento e seleção, implantação de cultura organizacional. Isso é o RH. O que acontece? Quando a empresa é grande, ela tem, às vezes, esses dois departamentos bem divididos. Os profissionais que cuidam da folha, dos pagamentos, da admissão, DP, e os que cuidam de toda a gestão e treinamentos no RH. Quando a empresa é um pouco menor, pode ser que o mesmo profissional cuide de ambas as áreas, faça tudo, tá? E às vezes, como ele faz tudo, eles colocam RH, não colocam RH e DP, tá? Agora, a maioria das empresas tem só DP mesmo, que é a parte de cálculo de folha, admissão e rescisão. E aí, às vezes, até esse profissional que trabalha no departamento pessoal, às vezes, ele começa a levar para a diretoria a importância de ter um RH, a importância de ter um profissional para fazer toda a parte de liderança, gestão, treinamento. E muitas vezes ele tem o quê? A negação. Para quê? Isso só vai dar gasto. Você já não faz isso. Então, assim, tem que ser profissionais especializados, Wagner. E é muito diferente. Nem todo profissional de DP faz RH e nem todo profissional de RH faz DP, tá? Então, assim, às vezes eles pegam profissionais de DP e jogam lá, se vira aí, implanta o RH. E ele não estudou a parte toda de RH. E vice-versa. Então, por quê? Por não dar importância e não ver o tanto que uma cultura organizacional, com processos, com procedimento, com fluxograma, quanto isso é essencial, tá? Então, eu fui numa empresa aí há um mês atrás, em que ela cresceu e o que está acontecendo? Começou a se perder, começou a ter prejuízo. Por quê? Porque teve que contratar novos profissionais e aí os processos, procedimentos não estavam escritos. Perdeu vários profissionais, teve que contratar novos. Imaginem vocês que, às vezes, os processos não estão escritos, eles estão na cabeça só do profissional. Aquele profissional vai embora, a empresa perdeu a cultura dela, perdeu os processos, perdeu tudo. Uma empresa dessa, a gente para por falta de processos escritos, de procedimentos, tá? E aí eles viram o prejuízo. Então, por isso, me contrataram para começar a estruturar toda essa parte aí organizacional. Roberta, e eu queria ler aqui comentários do chat. Por exemplo, a Mônica e o professor Eduardo Ramos já estão matando a charada aqui do programa de hoje, né? Por quê? A Mônica colocou assim, isso mexe com as expectativas em relação à empresa e ao próprio desempenho dela. E ela disse aqui numa outra frase que isso deve ser bem prejudicial para a empresa, uma cultura não estruturada, que ela quis dizer, soa como falta de credibilidade e transparência. Começou a matar a charada aqui, né? Por quê? Sim. O nosso segmento sofre ainda essa questão da profissionalização. Nós temos diversos desafios relacionados entre aspas, a profissionalização do segmento, que é toda essa educação corporativa, tudo isso que está atrelado com a maneira de se fazer negócio, com a maneira como o cliente enxerga o produto prestação de serviços. É um problema crônico. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que ainda
enxerga o produto segurança, o produto prestação de serviço, como uma commodity, achando que as empresas são todas iguais, que não tem diferenciação. E é nesses elementos de cultura, por exemplo, que a gente vê o quanto faz diferença e o quanto isso tem uma percepção lá na ponta, ou uma percepção do cliente em relação à empresa, quando ele tem o contato, opa, aqui tem um negócio diferente. Isso não é uma commodity. E até o professor Eduardo Ramos disse aqui, no comentário dele, segundo Peter Drucker, uma empresa não é definida pelo seu nome ou pelo seu produto, mas sim pela sua missão criada pela sua razão de existir. É o conceito que os funcionários ganham, direção e foco, que é o que a gente falou aqui um pouquinho antes, que a cultura é para isso, que a cultura é para dar direção. E o Peter Drucker é o pai intelectual desses dois caras aqui, né? Provavelmente o professor Eduardo Ramos conhece também, que é o Sandro Magaldi e o José Salib Neto, em especial o José Salib, né? Então, esse tema é fundamental nas empresas, né? É fundamental que se fale, que se discuta, que se comece a ter contato com isso, e que, de alguma forma, a gente permita que esses assuntos cheguem lá na ponta da linha, né, Roberto? Não, sem dúvida, né, Wagner? E a gente tem que verificar que a cultura organizacional, ela não pode ser inflexível, né? Culturas inflexíveis, né, que, vamos supor, mas quando eu criei a minha empresa há 30 anos atrás, essa é a cultura. Por que eu tenho que mudar agora? Por quê? Porque tudo está mudando, né? A gente está no momento de inovações. Se a cultura for inflexível, vai ser um obstáculo para essa inovação, né? Essa empresa não vai conseguir acompanhar o mercado de trabalho. E quando a gente fala aí, né, de perder profissionais, e a gente fala em cultura, empresas que têm culturas focadas só em números, tá? Só em resultados e não em pessoas, também vão ficar fora do mercado. Afinal de contas, uma empresa, ela só funciona porque as pessoas estão lá. Porque, que nem, como que eu vou ter porteiros no meu condomínio? Como que eu vou ter vigilantes no banco? Né? Se para minha empresa, eles não são importantes como pessoas, só como números. O que vai acontecer, Wagner? Eu sei que acontece muito nesse mercado, né? Nesse ramo, nesse segmento, aquela rotatividade. Cada hora você está com um porteiro na sua empresa, com um vigilante diferente. O seu cliente vai entrar em contato e vai falar, ô Wagner, eu não aguento mais. Né? A hora que o meu cliente está acostumando com o profissional no condomínio dele, no banco, etc., toda hora muda. Eu não consigo ter credibilidade no serviço de vocês. Por quê? Porque a cultura daquela empresa prestadora de serviço de vigilância ou de portaria só pensa o quê? Nos números. E não faz a gestão de pessoas. Então, a cultura organizacional, ela tem que focar em pessoas. Porque pessoas bem treinadas, bem desenvolvidas, valorizadas, vão fazer um trabalho de excelência, vão atender bem o seu cliente vai te elogiar e vai te indicar para outros clientes. Então, olha como é uma cascata positiva. Agora, se for o contrário, vai ser uma cascata negativa, né, Wagner? Eu tive lendo um livro também, Roberta, há um tempo atrás, que é o Sonho Grande, do dono da Ambev, esqueci o nome dele agora, mas, enfim, e recentemente ele declarou publicamente que a Ambev estava passando por dificuldades de transição, que é isso que você falou agora, porque por conta da cultura deles, a cultura deles era tão forte, ou é ainda, tão forte, tão enraizada, e aquela cultura para resultados focada no resultado, né? Que hoje, em decorrência dessas mudanças sociais que a gente está falando aqui, né, a mudança das dinâmicas sociais, que a empresa precisa se movimentar, ela está tão presa naquela cultura, e ele declarou, tem vídeos no YouTube, tem várias citações na internet, que ele declarou isso publicamente, que ele nem estava se sentindo em condições de fazer essa migração para essa cultura mais flexível, uma cultura mais centralizada no cliente do que no seu próprio produto ou no seu próprio processo,
Porque isso também é cultural, né, Roberta? O que o professor Marcelo, aliás, o Eduardo disse aqui, Eduardo Ramos, faz todo sentido, e ainda a gente poderia complementar que as grandes corporações, Google, Facebook, Netflix, Uber, todas essas mundiais gigantescas, Coca-Cola, que você deu exemplo no início também, elas dizem, hoje, o modo de construir a cultura organizacional é de fora para dentro. Partindo do comportamento do consumidor, das necessidades do consumidor, do desejo do consumidor, e ela vai moldando todo o seu modo de pensar, o seu modo de compreender o mercado, os produtos, os processos, a marca e a cultura. Né? Então, é um grande desafio para as empresas de prestação de serviço de segurança, de facilities, é um enorme desafio, né? Por conta dos paradigmas que são nossos, são muito enraizados também, ou do nível de mentalidade, né, dos grandes administradores chegar nesse ponto, ou conseguir colocar isso na prática, porque às vezes a gente fica aqui, talvez pareça um papo muito teórico, né, e aí, não vale a pena, dá muito trabalho. Dá trabalho, né, ninguém aqui está falando que não dá trabalho, dá muito trabalho, né, Roberta, você organizar tudo isso. Mas sim, é necessário, porque o comportamento do consumidor, o cara que está comprando os nossos produtos, os nossos serviços, o comportamento dele é diferente. E essa cultura que a Roberta comentou de 30 anos atrás, de 15 anos atrás, quando o cara abriu a empresa, ela não vai funcionar mais hoje em dia. Pelo menos não na maneira que necessária, né, Roberta? Ela vai ficar temporária no mercado, aí ela vai começar a perder contratos, né, Wagner? Porque as empresas, elas vão procurar as empresas que estão inovando, que prestam um serviço de segurança profissional, com qualidade, com bom atendimento. Então, a partir do momento em que ela começa a verificar que aquela empresa que ela estava não agrega, não moderniza, ela vai atrás de um novo contrato, né? Isso em qualquer segmento. Então, a gente precisa entender que não existe uma cultura perfeita, tá? Por quê? Porque a cultura organizacional, ela tem que ir alterando, ela tem que ir mudando de acordo com quem? Né? Como você falou, de acordo com o consumidor, de acordo com o cliente, gente. Afinal de contas, a empresa só existe porque o cliente compra aquele serviço, aquela prestação de serviço. Então, eu tenho que focar minha cultura organizacional em atendê-lo bem. E eu só atendo bem ele se eu tenho profissionais que são valorizados, se eu tenho profissionais treinados, né? Um profissional, ele só vai prestar um bom serviço para o seu cliente se ele for valorizado onde ele trabalha, se ele for valorizado como pessoa, né? Que tem aí sentimentos, que tem dias que vai estar bem, tem dias que não vai estar, né? Então, um bom profissional, se ele sente que os valores dele não batem mais com essa empresa e que já está tendo aí batendo de frente, ele vai trocar de empresa. Isso é a realidade. Já aconteceu comigo, Roberta. Já aconteceu comigo de estar numa boa posição de trabalho, com ganhos bastante razoáveis, né, com benefícios, inclusive, e não permanecer, porque o modelo de mundo, o modelo de visão de mundo, a cultura que nós estamos falando aqui, não tinha liga, né? Como a Lu falou aqui, não dava match, não conectava. Não dava match, né? Porque assim, né? Eu via aquela coisa bonita nas paredes, aquela coisa toda, mas na prática, ali no discurso, no ao vivo, né? E no que iria chegar às nossas equipes de trabalho, não correspondeu. Não era isso. Não, eu falei, cara, eu não agradeço, poxa, foi muito legal, conheci novas pessoas, tive a oportunidade, compartilhei, talvez coisas importantes, mas não é aqui porque se tornaria cansativo, né? Se tornaria um trabalho cansativo porque você fica brigando com o seu... Com seus valores, né? Com seus valores, com o que você acredita, você fala, cara, não pode ser assim, né? Eu até trabalhava paralelamente aquela visão de mundo que eu acreditava, mas com muito cuidado para aquilo não ocasionar um conflito reverso, reverter num conflito. Olha que situação, né? Acabar se revertendo num conflito, porque eventualmente alguém poderia falar, poxa, mas aquilo que o Wagner comentou, eu achei legal, e tá assim, 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 e isso poderia levar a um conflito até. Por isso que é difícil você conseguir
né, é necessário fazer, é preciso compartilhar a visão, né, que nós temos com as pessoas, independente do lugar que estamos, mas com muito cuidado, porque se essa visão não for aderente exatamente àquela momentânea, né, da empresa, isso pode trazer alguns conflitos, né, Roberto? Então, é muito importante. E, Roberta, eu queria falar agora com você aqui, para a gente passar para outra etapa. Como é que resolve isso, Roberto? Como é que os nossos amigos que estão na liderança, né, que estão coordenando as empresas, que estão gerenciando as empresas, para os CEOs que estão nos assistindo aqui, né, para os empresários que vão ver essa gravação do Liderança News depois, como é que resolve isso? Eu vou dar só um pitaquinho, você segue aí. Passa pelo assunto que nós estamos conversando agora, que é a mudança de modelo mental, para uma mudança de mindset, né, chamado modelo mental de crescimento, né, e não de um modelo mental linear, que foi construído anos atrás, mas um modelo mental de crescimento constante, de evolução, né? Sim, sim. E aí você tocou num ponto crucial, né? Que aí eu falar o papel do CEO, né? Qual que é o papel do CEO com a cultura organizacional? Então, imagine você que a empresa tem o RH ele está lá estruturando, né? Explicando para o próprio CEO da empresa os pontos importantes numa cultura organizacional voltada para desenvolvimento e para gestão de pessoas também. Se o próprio CEO da empresa, tá? Está tendo lá a missão, visão e valores. Vamos supor que ele passou pelo processo todo, escreveu a missão, a visão e os valores. Mas se ele, que é o CEO, não seguir o que consta nesses processos, não, ele pega e faz o contrário, é para fazer uma boa gestão de pessoas e ele vai lá e destrói pessoas, ele é autoritário, ele passa por cima de qualquer um. O que ele está fazendo? Ele está destruindo a cultura organizacional que ele mesmo pagou para um profissional de RH ajudá-lo a escrever e a desenvolver, tá? Então, e esse choque, Wagner, acontece demais, né? Tem muitas empresas que eu fui fazer todo esse desenvolvimento e quando eu falei, olha, nós temos que fazer desenvolver profissionais. Nossa, foi aquela... eu não tenho tempo para desenvolver, isso é dinheiro jogado fora, eu quero um profissional pronto, etc. Ok. Então, você quer um profissional pronto? Profissional pronto, com todas essas exigências, custa isso. Não, então, também não vou pagar. E sem contar que não resolve, né, Roberta? Não resolve trazer um profissional pronto, porque esse profissional pronto vai bater o olho, vai falar o quê? Vai sair correndo. A gente acabou de falar. E vai sair correndo, ele vai bater o olho e vai falar, não vou ficar aqui não, né? Então, a primeira coisa, até para ajudar os próprios CEOs da empresa, é o quê? É muito importante, Wagner, que o RH saiba demonstrar para o CEO os benefícios desse desenvolvimento. Porque se você chegar para um CEO, para os líderes de uma empresa, tá? E só mostrar que ele vai ter que investir, e ele não entender que esse investimento vai trazer um retorno, ele, como CEO, ele vai falar, Wagner, você está louco? Eu vou investir isso aqui para quê? E aí você tem que saber demonstrar que esse desenvolvimento, esse desenvolvimento de cultura e de gestão vai impactar positivamente no cliente, que desse cliente ele vai conquistar outros, que a imagem da empresa dele vai mudar perante o mercado, que novos contratos vão ser fechados. Aí ele vai... então tá, Roberta, agora eu comecei a entender. Agora começou a ficar bom para a parte do empresário. Então, Wagner, eu acho que é crucial essa interação do CEO com os RHs das empresas, tá? Porque eu falo, eu já fui profissional antes de ser do RH, já fui de administrativo, etc. Hoje eu tenho a minha empresa, então eu tenho a minha visão como empresária, né? Então, eu preciso entender também os benefícios. Se eu vou ter investimentos, que eu falo que não é gasto, é investimento, quais são os benefícios? É saber passar isso, tá? Porque se um CEO fizer todo esse investimento sem entender o porquê, ele vai ficar o quê? Cobrando números e vai começar a ficar nervoso, estressado, autoritário. Em vez de melhorar, a cultura organizacional aí vai ser destruída. Exatamente. O CEO tem que comprar a ideia, né?
Porque a gente sabe que o RH, ele é um vendedor dessa ideia por natureza, porque o RH, os profissionais de RH já sabem o impacto que isso vai ter, né, nas atividades como um todo da empresa. Mas o CEO, o empresário, o dono de empresa, o diretor, né? precisa comprar essa ideia, precisa estar disposto a ouvir os profissionais da área, né, porque não é porque é diretor que sabe tudo, pelo contrário, não sabe. Às vezes nem passou pelas etapas do processo, mas tem seus méritos por estar lá, ótimo, beleza, tá tudo certo. Mas precisa ouvir as pessoas, né? Afinal, essas pessoas estão ali para assessorar o diretor, assessorar o empresário, o dono de empresa, para essas atividades que, de repente, ele não está olhando e nem vai olhar, até por isso que ele paga as pessoas. Mas ele precisa comprar o projeto e fazer com que isso seja algo estruturado dentro da empresa, e que isso permeie as camadas da empresa, desmobilize, né, Roberta, os feudos, né, as paredes, os grupos, né, desmobilizar esses grupos que estão, cada um na sua caixinha, cuidando do seu departamento, olhando para a sua empresa de segurança. Dentro de uma empresa tem 50 empresas, né, de segurança, cada uma olhando para o seu. Então, tudo isso é papel do CEO, comprar essa ideia, bancar isso. Tem que vir de cima, né? E isso vem de cima, e para que isso, até, Roberta, chegue no pessoal que está lá a 100 quilômetros, 200 quilômetros, 300 quilômetros de distância do seu posto de serviço. Sim. Eu gravei um vídeo já mais de um ano atrás, mas eu publiquei recentemente no meu LinkedIn. Quem tiver curiosidade de olhar, vai lá no @Wagner Ferreira, né? Que você vai me encontrar lá no LinkedIn, você vai ver um vídeo que eu publiquei. Ele ficou um ano e pouco guardadinho. Falei, cara, agora eu preciso compartilhar isso. Que fala dessa descentralização da gestão, de forma que o profissional na ponta da linha consiga ter o papel, entre aspas, preponderante ou fundamental, com os devidos controles, com as devidas tratativas, mas que o profissional seja realmente o protagonista da história. Que se ainda não é, nós temos responsabilidade enquanto líderes, gestores, né, de fazer com que isso aconteça. Né, Roberta? E aqui no chat, o David está comentando, tem muitos profissionais de segurança que aprendem no dia a dia, o professor Eduardo Ramos também está comentando, muito ter indicadores, né, Roberta? A sua área aí, especificamente indicadores para demonstrar a necessidade de investimento. A gente falou disso, né, Roberta? Esses dias. O David está comentando, a Mônica, o Eduardo, o Cláudio lá de Rio das Ostras, Rio de Janeiro está aqui, o César de Itatiba, deixa eu ver mais quem chegou depois, o Wagner Ferreira, meu xará, lá de Mauá, ABC, né, em São Paulo, Ricardo Costa, de Patos, na Paraíba, quem mais chegou aqui depois, deixa eu ver, para dar uma boa noite aqui, Wesley Costa, deixa eu ver onde que ele está, Wesley, não escreveu aqui, o Marcos Oliveira, de Salvador, Bahia. Então, Roberta, a mensagem está sendo compartilhada para o Brasil inteiro, né, e é sempre muito bom estar com essa galera aqui. Qual que é o próximo tema, Roberto? O próximo passo aí, ou a próxima? Então, Wagner, algo importante a ser falado é o quê? Se a empresa não tem uma cultura, quem vai implantando a cultura no dia a dia também são os profissionais que trabalham dentro da empresa, tá? E pode ser que os profissionais tenham uma cultura benéfica e pode ser que não tenha, né? Então, aí não tem regra, não tem nada, vamos fazer do jeito que a gente quer, e aí a hora que a empresa começa a mudar isso, que ela começa a implementar regras, procedimentos, padrões, nós vamos ter o quê? Vários profissionais que vão resistir à nova cultura organizacional. Por quê? Porque estavam acostumados com aquela cultura assim, faz do jeito que dá. Então, aquele profissional que qualquer mudança que tem, ele também resiste, também é um profissional que também, para aquela nova empresa que está aí se inovando, ele também não vai conseguir ficar. Só que a empresa tem que ter cuidado, por quê, Wagner? A partir do momento em que ela, a empresa vai mudar, está com regras, procedimentos, padrões de atendimento, etc. Profissionais vão ter que ir se adaptando, então eles vão sendo treinados. Aqueles que resistirem, porque eles querem puxar para baixo essa qualidade, porque eles não querem regras e porque eles querem atrapalhar a implantação, aí entra o papel conjunto da empresa de
ou desenvolvê-los, ou, né, se vê que não vai se adaptar, esses profissionais também não vão poder ficar na empresa. Porque senão eles vão destruir uma implantação de cultura organizacional que é boa para todos. E às vezes para aquele profissional não é, porque ele estava acostumado à zona de conforto dele, do mesmo jeitinho, e agora ele está tendo que estudar mais, ele está tendo que, né, atender melhor. Então isso também acontece. Tá, Wagner? E isso tem acontecido em empresas que eu dou consultoria agora recentemente, e alguns profissionais queriam destruir uma implantação que vai ser benéfica para todo mundo. Então, isso também vai acontecer. O que tem que ter cuidado? O CEO da empresa, as lideranças, têm que continuar firme, porque se eles começarem a abrir as brechas e a começar a mudar o que está sendo implantado, também perde-se todo o trabalho, né? E aí acaba atrapalhando algo que para a empresa é essencial e que para os profissionais que querem crescer é essencial, né? Então, às vezes, isso também acontece, a gente tem que ter muito cuidado, viu, Wagner? Exatamente. Nos anos que eu tive na academia de formação de vigilante, Roberto, como instrutor, foram 11, especificamente direto, ininterruptos dentro da academia, 11 anos diretamente. A gente percebia, por exemplo, que o vigilante de reciclagem, que já tinha uns anos de estrada e que ele vinha para reciclagem, ele vinha meio desanimado, meio cansadão, meio, vai ter que vir de novo, de novo. Né, as pessoas têm a tendência de ver isso como exatamente uma forma negativa de se enxergar o processo, como se o profissional fosse o único responsável pelo sentimento que ele está tendo ali. E eu tinha uma abordagem lá dentro da academia que eu estava, e falava, gente, né, se o vigilante está vindo e não está vindo, né, de uma forma positiva, não está vendo a reciclagem de uma forma positiva, as academias de formação, as empresas de segurança têm responsabilidade nisso. Exatamente por provocar a escola, provocar uma movimentação, um processo de transformação cultural que faça com que as reciclagens sejam mais interessantes, né, para os vigilantes, né, por exemplo, falando do caso dos vigilantes. Então, assim, não é, o profissional é negativo, o profissional não quer estudar, não quer se desenvolver. Não acredito que isso é totalmente verdade. Eu acho que eles precisam ser estimulados da maneira correta, para que eles reconheçam os benefícios, porque, assim, o maior beneficiado não é a empresa diretamente, mas é a própria pessoa. Então, a partir do momento que ela reconhece os benefícios de se passar por uma reciclagem de 2 em 2 anos, por exemplo, ela terá prazer de fazer, ela vai querer fazer, ela vai se sentir estimulada a fazer. O problema é que vai para a academia e é a mesma coisa, às vezes é o mesmo instrutor, fala o mesmo exemplo, a mesma prova. Então, quer dizer, é estimulante, é frustrante isso, porque o mercado mudou, o ambiente social mudou, evoluiu, né? E os profissionais ainda estão naquela mesma, a escola está naquela mesma situação, a empresa de segurança ainda trabalha do mesmo jeito. Você quer ver um exemplo, um case de mudança organizacional, de mudança de cultura organizacional que está dando muito certo? Eu acompanho o trabalho de uma empresa de segurança, né, que implementou o modelo IBRAGESC, por exemplo, está aqui o professor Eduardo do IBRAGESC, né, eu tenho cursos gravados no IBRAGESC, você tem curso gravado no IBRAGESC, por exemplo, é uma professora do IBRAGESC, né, e tem outros colegas aqui que talvez não esteja identificando agora, e essa empresa aderiu ao sistema de ensino da plataforma IBRAGESC e já está trabalhando corretamente, porque nós fizemos ali um trabalho de mapeamento das etapas do processo, como seria. Não é só comprar o serviço e disponibilizar, pessoal, acessa aí. Veja aí, a senha é essa, o login, isso não é isso, né? E ele, conduzindo adequadamente o processo IBRAGESC, ele tem colhido muitos frutos já. Resultado da mudança de postura cultural da empresa, e os clientes estão procurando ele falar, cara, eu senti uma diferença. Eu percebo aí que você está fazendo uma movimentação e eu percebi a diferença. Aí, quando você olha os números, quando você vai conversar com os números, vai olhar os números dele, o cara é uma linha ascendente incrível, né? Aí alguém pode olhar e falar, nossa, mas como que acontece? Né? Vai imaginar 1000 coisas, mas não para olhar o que essa empresa está construindo, né, Roberto?
Então, cara, esse tema é crucial. Eu diria que ele é crucial, principalmente por conta dos anos que estão vindo, né, Roberto? O mercado está mudando extraordinariamente rápido e profundo, e mudanças profundas. E se nós, pessoas e as organizações, as empresas, não se atentarem a esses processos de mudança de organização cultural, assim, a tendência é só precarizar mais e desvalorizar mais um produto que a gente quer pôr valor. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Até que nem o David falou aqui de plano de carreira, né? E falando em treinamento, conforme você falou. Às vezes a empresa não é um investimento alto, né? Às vezes ela proporcionar aos seus profissionais um treinamento, um dia de integração entre os profissionais, às vezes é um gasto, vamos dizer, um investimento tão pequeno, mas que vai dar um resultado tão benéfico para a empresa, né, que ela deveria pensar mais nisso. E quando a gente fala em plano de carreira, que eu vi aqui, que foi colocado pelo David Henrique, tá? Todo profissional, quando ele entra dentro de uma empresa, ele quer ter perspectivas de crescimento. Ele quer saber como chegar lá, quais são os planos de carreira que a empresa tem. Quer dizer, eu entrei como porteiro, como vigilante, eu quero ser coordenador, eu quero ser supervisor, o que eu preciso fazer, que curso eu preciso fazer, quantos anos de experiência. Isso é importante para ele se motivar mais, para ele trabalhar melhor, tá? E isso aí, os resultados benéficos para a empresa, em atendimento aos seus clientes, valem muito a pena, tá? Então, é o que você falou, às vezes são alguns investimentos que a empresa faz, às vezes é um dia de treinamento que é dado ali para o vigilante, pro porteiro, até porque quem não gosta de se sentir importante? Quem não gosta de perceber que, nossa, a empresa que eu trabalho está investindo em mim, está me treinando, nossa, quer dizer que ela está gostando do meu trabalho, então vou me dedicar mais. Então, essa mudança de visão, né, Wagner, tem que existir numa cultura organizacional nos tempos de hoje, né? E por quê? Porque os tempos mudaram, né? As pessoas trocam de empresas não é mais por questões financeiras e salariais. Ela troca de empresa por chances de crescimento, por reconhecimento. Quantas vezes eu fiz isso, com certeza você fez, já mudei quando eu era funcionária em empresa, eu já mudei de uma empresa que eu ganhava, né, a parte financeira eu ganhava bem, só que eu fui para uma outra empresa em que eu ganhava menos, mas que a chance que eu tinha lá de crescer era muito maior, porque na anterior eu ia morrer fazendo aquilo, eu vi que não ia ter chance de crescer. Então, não foi questões financeiras. Outra coisa que também incentive, as empresas têm implantado muito isso e tem mudado a cultura de uma organização, benefícios. Às vezes a empresa ela não pode aumentar o salário, mas ela fornece convênio médico, creche, entendeu? Alguns benefícios que para as pessoas que têm família, que têm filhos, isso vale muito mais do que a parte do salário dele financeiro mesmo, tá? E isso é uma mudança cultural também. Roberto, e tem várias pesquisas nesse sentido, viu? Muitas pesquisas na internet, você trouxe aí o exemplo da revista no começo, que você assina, né? De RH. Que salário hoje não é o maior atrativo. Eu já passei por esse processo, você também, outros colegas acredito que também tenham passado, não é o diferencial, o preponderante na hora do candidato aceitar uma vaga de trabalho. O pacote de benefício, o ambiente de trabalho, as perspectivas de carreira são muito mais importantes, têm um peso muito maior na hora de fazer a seleção, né, de profissionais, de você recrutar profissionais. Então, vale muito ressaltar isso, né, para a alta liderança, que a chamada do nosso programa hoje está falando, né, que qual é o papel da alta liderança dentro desse processo. Né? É preciso que os gestores, diretores, olhem com mais atenção para isso. Eu sei que não é novidade exatamente isso para a alta liderança. Agora, a grande novidade é como fazer isso acontecer. Esse é o grande desafio que eu nem sei se né, uma parte do mercado está disposta a encarar.
A gente sabe que tem empresas que fazem, que tem uma conduta para isso, que estão olhando para... que valorizam isso, que isso é importante, né? Mas eu não vejo ainda no universo, né, de segurança privada, no universo do mercado, isso ainda ser uma realidade absoluta, tá longe ainda. A gente precisa trabalhar muito, né, para que a gente chegue no patamar, por exemplo, dessas empresas mais, de repente, relacionadas à tecnologia. Aí alguém pode falar assim, mas é porque é tecnologia. Não, cara, é gente, não é tecnologia. O processo de transformação cultural, ele só acontece porque as pessoas estão fazendo acontecer, porque alguém comprou a ideia, porque alguém bancou, não é a tecnologia, né? Então, isso serve para lá, serve lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, serve aqui em Rio Claro, serve em São Paulo, serve em Ribeirão Preto, e em Patos, lá na Paraíba, em Fortaleza, na Bahia, onde o pessoal está, e serve para qualquer lugar, porque é gente, né, Roberto? Você falou de tecnologia, né, até complementando, né, que eu tenho aqui o exemplo da cultura organizacional da Apple, né? A Apple é uma empresa de tecnologia, só que ela não conseguiria chegar no patamar que ela está se ela não investisse numa cultura organizacional que está focada no quê? Na criatividade das pessoas internas, na inovação. Lá tem liberdade criativa dos seus colaboradores no ambiente de trabalho. Eles orientam os funcionários a pensarem fora da caixa. Então, é uma empresa de tecnologia? Mas se não incentivasse os seus profissionais, as pessoas, a pensarem fora da caixa, a tecnologia não existia, até porque ela é criada pelas pessoas. É exatamente isso que você falou. Exatamente. Roberto, eu acho que está faltando like. Pelo tanto de gente que já passou aqui hoje, eu acho que está faltando like nessa transmissão, né, Roberta? Ou um dislike, se a pessoa não estiver gostando do que a gente está falando, né? Mas eu acho que está faltando like, e como diz o professor Teanes lá no Legado da Segurança, a conta não fecha. Então, eu convido a todos vocês aí que vocês estão gostando do conteúdo, deixe o seu like, compartilhe essa transmissão com seus amigos, porque isso faz uma baita diferença. Não custa nada, né, Roberta? Dar um like, se inscrever no canal e compartilhar. Não custa absolutamente nada. E é uma forma que você está, uma forma de você nos dizer que você está gostando, que você apoia as nossas ideias, que você está junto conosco e que a gente junto, né, todos nessa mesma ideia, a gente constrói, né, Roberta, um mundo diferente, primeiro localmente, lá no seu posto, lá na sua empresa, depois lá na sua cidade, aí vai espalhando e a gente consegue formar uma grande massa de transformação. Né, Roberto? Sem dúvida, Wagner, sem dúvida. Esse livro que eu mostrei para vocês no começo, pessoal, Código da Cultura, eu recomendo fortemente a leitura. Tem uns cases muito legais aqui. Aqui fala do caso da Netflix, a Roberta falou do Google, da Coca. Aqui fala da Ambev, né, ou o grupo Embev, né, que depois mudou o nome, de como eles acreditam, de como eles organizam a sua estrutura, de como é que eles pensam, o que eles respiram. É muito legal de ler, né? Eu acho que vale muito a pena. Eu tenho outros. Aqui o estudo de caso da Amazon, por exemplo, eu adoro esse tema, né? Um tema que eu gosto muito, procuro aprender, estudar sempre, né? E o que mais, Roberta? O que mais que você traz aí, pessoal? E assim, acho que até para finalizar o assunto, eu acho que uma coisa importantíssima é o quê? Cultura organizacional não existe sem as pessoas. Só que não podemos esperar isso vir só do empresário, só do CEO. Vocês, funcionários das empresas, estão ajudando a empresa a criar e a manter a cultura. Então, nós, como os profissionais, para que a gente mantenha uma cultura e um ambiente de trabalho agradável, quem faz um ambiente de trabalho agradável? Somos nós. Agora, se eu estou tumultuando o meu ambiente, se eu estou brigando, se eu chego de cara amarrada, se todo dia eu só reclamo, eu estou fazendo o quê? Eu estou criando um ambiente de trabalho pesado, chato. Então, vamos fazer a nossa parte, que é o quê? Trabalhar bem, tratar os profissionais que estão ao nosso lado bem, trabalhar bem em equipe. Então, nós, como profissionais, se nós estivermos fazendo a nossa parte, tá? Já vamos ajudar e muito aquela empresa a se desenvolver melhor e a ter uma cultura organizacional saudável também para se trabalhar. Eu acredito muito nisso, viu, Roberta? Nós somos frutos disso, né? Na verdade, esses tempos eu ando falando com algumas pessoas por aí onde eu passo, e às vezes eu falo aqui da programação do canal do Liderança News, do programa, algum assunto que dá link com o programa,
E eu falo, olha, eu tenho um programa no YouTube, né, onde eu compartilho algumas ideias sobre liderança e tal. E é isso, porque eu não posso vir aqui, né, e ser o Wagner do Liderança News, com as ideias, compartilhando o que a gente está compartilhando, junto com você, né, com o professor Teanes aqui no canal, mas na prática, no dia a dia, eu não faço nada disso. Eu não faço nada disso. Né? Então, assim, não tem como, né? A gente tem que... Isso que a gente fala é o que a gente vive, o que a gente viveu, experiências que deram muito certo, aquelas experiências que deram errado a gente já filtrou. Então, assim, isso, de fato, traz uma vantagem competitiva profissional muito grande, seja para a empresa, como corporação, seja para os profissionais individualmente. Eu mesmo, no meu blog, eu tenho meu site lá, não sei se vocês sabem, acho que eu nunca falei disso aqui, mas se você procurar na internet, www.vftreinamentos.com.br, você vai encontrar meu site. E lá tem um blog. E lá tem, no blog, tem a minha história, né, contada, né, de como que por 3 vezes eu construí uma carreira de liderança nas empresas que eu passei 3 vezes. Comecei nessas equipes da base, do primeiro cargo, do escalão mais raso que tinha, né, mais operacional que tinha, e cheguei na gerência dessas empresas por 3 vezes, usando um modelo mental, né, um modelo cultural, porque eu sabia que aquilo dava certo. Eu sabia que se eu fizesse, seguindo aquelas etapas ali, ia dar certo, porque isso passou a fazer parte do meu modelo de vida e do meu modelo profissional de trabalho. Então, assim, isso dá certo, apliquem. A gente sempre convida, né, Roberta? O pessoal a aplicar. Aplica amanhã. Começa a construir. Né? Se você não viu, veja os programas Liderança News. Vai lá aqui no canal do professor Teanes, volta lá. Tem no primeiro. Pega lá os lances que a gente falou, os melhores momentos, né, Roberta? Eu acho até que a gente podia fazer uns cortes do Liderança News, né, Roberta? A gente podia pensar nisso. Tem uns podcasts aí bombando aí com os cortes dos podcasts, que são, entre aspas, os melhores momentos. A gente podia pensar nisso, né, de fazer os melhores momentos do Liderança News. Com certeza. Vamos sim. É uma boa, né? Vamos chamar o diretor mais tarde, né? E quem sabe a gente consegue organizar isso, até para o pessoal poder construir passo a passo esse processo, porque a gente acredita muito, tem certeza que dá certo, e agora basta vocês testarem, né? Para você ter o seu resultado, né, Roberto? Sem dúvida, Wagner, sem dúvida. Né? Eu falo assim, que para a gente estar aqui fazendo esse programa e falando para vocês, é porque nós passamos pelas diversas situações, e tudo que nós estamos falando é o quê? A prática do dia a dia mesmo, para ajudá-los aí, né? E acreditar o quê? Que sempre que a gente estiver aí passando por algumas dificuldades, por algumas mudanças, um bom profissional hoje, ele vai se adaptando às mudanças, tá? E vai aprendendo mais no dia a dia. Isso é essencial para a cultura organizacional e para a sua carreira como profissional, né? Ser de fácil flexibilidade e adaptação às mudanças. Roberto, acho que é isso. Muito obrigado pela sua companhia novamente aqui no Liderança News. Sempre muito bom estar aqui às quartas-feiras, com esse público aqui maravilhoso, tantos amigos, né? A gente já se sente um pouco amigos do pessoal aqui, mesmo sem conhecê-los pessoalmente, né? Mas a transmissão de ideias, a conexão pelas redes sociais, todas as interações que a gente vai fazendo. Estava falando hoje com o Marcelo Castro, né? Falei, Marcelo, o dia que eu estiver aí no Sul, já sei onde eu vou, né? Tomar um café. Então, é sempre muito legal, né, a gente construir essas parcerias, né, essas amizades, e aqui é um canal propício para isso. Então, quero agradecer a todos. Na próxima quarta-feira tem convidado no programa Liderança News, um convidado muito especial. Quero já convidá-los todos a estarem aqui novamente na quarta-feira. Chame um amigo, chama o seu amigo de trabalho, fala para ele do Liderança News, para ele se conectar e estar conosco aqui na próxima quarta-feira, né, Roberto? Roberto, obrigado da minha parte, viu? Gratidão aí a todos. E da minha parte é isso. Pode finalizar, por favor. Obrigado, gente. Obrigada mais uma vez a todos que estiveram aqui nessa noite. A participação de vocês aí é essencial para que o nosso programa se desenvolva, né? Não teríamos esse programa se não fosse para ter a participação de todos. Então, mais uma vez, obrigada. E não esqueçam de estar aqui na próxima quarta-feira, às 8h30, com esse convidado especial e muita coisa boa aí para ser informada para vocês, tá bom? Boa noite a todos e obrigado mais uma vez, gente. Um abraço para todos vocês. Tchau, pessoal.